Uma garota cruel, má, que nunca demonstra fraqueza e que chegou a quase destruir o próprio Avatar. Quando vemos Azula em Avatar: A Lenda de Aang, sabemos o quanto ela é poderosa, seja por causar um inferno na vida do irmão, manipular todos ao redor e tomar uma cidade que ninguém em 100 anos de guerra havia conseguido. Mas e se eu te dissesse que, apesar disso, ela nunca foi a verdadeira vilã? Que na verdade, Azula nunca teve outra escolha. E tudo começa na sua própria família. Assim que vemos Azula pela primeira vez, a gente percebe que ela não veio pra brincadeira. Afinal, depois do Zuko passar um longo tempo tentando capturar o Avatar e falhando várias vezes, no último episódio da primeira temporada, Ozai diz que tinha uma missão especial pra sua irmã, que estava ajoelhada, com uma cara que já demonstrava o quão cruel e perigosa ela poderia ser. E no momento que ela encontra o irmão, depois de 3 anos do seu banimento, dá pra ver a clara diferença entre os dois. Porque enquanto Zuko está abatido, triste, se sentindo culpado pelos seus fracassos e reprovação do pai, Azula demonstra confiança, força e usa das dores do Zuko para conseguir manipular ele na maior facilidade. Tanto que na hora que ela fala que seu pai o queria de volta, ele cai facinho na cilada, mesmo que até o tio Iroh tenta o fazer abrir o olho. E se o Ozai o quer de volta, bem, eu acho que pode não ser pela razão que você pensa. Você não sabe o que meu pai sente por mim. Você não sabe nada. E até no momento que se enfrentam, pois mesmo o Zuko vindo pra cima, ela sabe esperar o momento certo de atacar, deixando ele ainda mais vulnerável e pronto pra ser derrotado, mesmo sem usar nenhuma dobra. Você sabe que o papai culpa o tio Iroh pela derrota no Polo Norte, e ele te considera um fracassado, um infeliz por não achar o Avatar. Por que ele ia querê-lo de volta, se não pra prendê-lo onde não possa mais envergonhá-lo? Isso mostra que Azula sabe que se ela mexer com as emoções de outras pessoas, ela sempre vai conseguir o que quer. Por isso que, no momento que deseja recrutar sua amiga de infância para ajudar em sua missão, assim que ela recusa, Azula usa seu grande poder de persuasão através do medo para fazer Ty Lee entrar na equipe. E se, para ela, as emoções dos outros poderiam ser usadas como arma, seus próprios sentimentos eram vistos como fraqueza. Afinal, depois de ver seu irmão ser exilado e humilhado no momento que demonstrou compaixão, porque ela iria fazer o mesmo. E não só seu irmão, mas até sua mãe, ela viu ir embora, assim que expressou irritação com a forma que Ozai comandava a guerra. Ou seja, se eu desrespeitar o rei, eu posso ser a próxima. Mas dá pra dizer que vai muito além disso. Desde que Zuko e Azula eram crianças, as atenções dos pais eram divididas. Azula era a garota prodígio, que demonstrava o máximo de interesse por sua nação, tinha um talento absurdo para dominar o elemento e ainda pedia pra tu hypar esse vídeo, deixar o like e se inscrever no canal, o que a fazia ser o orgulho do pai. Já Zuko, apesar de sempre se esforçar, não conseguia ter metade das habilidades da irmã, o que não agradava o pai, mas o aproximava da mãe, que via gentileza e bondade em seu coração. Esse contraste entre os dois causava neles um sentimento de competição e exclusão ao mesmo tempo, já que pela busca de agradarem o pai e herdarem o trono, eles nunca tiveram tempo para serem irmãos, sendo estimulados o tempo todo a competir e não ter a mínima piedade. Você nunca vai me igualar. E por ter facilidade com suas dobras e conseguir sempre ser validada pelo pai, independente dos seus maus comportamentos, a Azula nunca desenvolveu bem seu senso de certo e errado, como seu irmão. Porque, diferente dela, ser gentil e tratar bem, não importa quem seja, merece ser valorizado. Ainda mais quando mesmo diante da sua falha, você nunca desiste de tentar. Você é assim, Zuko. Uma pessoa que continua lutando mesmo sabendo que é difícil. E além de ser ensinado que é permitido errar, sua mãe o faz enxergar que tudo que precisa está dentro dele. Lembre-se, Zuko. Não importa o quanto pareça que as coisas vão mudar. Nunca se esqueça de quem você é. Algo que Iroh ainda precisou bater na tecla muitas vezes, até o garoto ir começando a enxergar a verdade. Só que aí que tá. Azula não tinha do lado um tio sábio, ou uma mãe que apoiava suas quedas. E sei que tu pode até me falar, mas ela desprezava o tio e não se importava com a mãe. Olha, isso não é totalmente verdade.
Sim, ela não valorizava o tio, porque, assim como seu pai, vencer a guerra era muito mais importante que qualquer sentimento, mesmo que fosse pela perda do próprio filho. E sua mãe, por não ter a mesma relação de amor ao poder e ao desejo de vencer a guerra, acabava ficando distante dela. Mas não significa que ela não se importava. Porque, como o Zuko diz, Azula sempre mente. mentindo para os outros e principalmente para si mesma. Seja ficando irritada ao ver o irmão receber uma adaga e uma mensagem especial do tio antes dele renunciar. E ver sua mãe sempre repreendendo seu comportamento, antes mesmo de qualquer abraço ou algum conselho. Mocinha, nem mais uma palavra. E por toda essa desconexão com a mãe, ela buscou suprir no pai toda a aprovação que nunca sentiu dela, mesmo que nunca admitisse. Por isso, havemos buscar ser perfeita a todo instante, porque quando você é filha do todo-poderoso Ozai, você jamais pode errar, porque se errar, você irá o decepcionar, o que para ela seria como ver todo o seu mundo desmoronando em segundos. O que explica ser tão chata a ponto de corrigir um mínimo cabelo caído e ter um nível de dominação para uma garota de apenas 14 anos excelente. Tão excelente que até o Aang quase foi de base, quando ela o acerta bem na hora em que estava em modo avatar, deixando o Zuko ficar com os créditos. Por saber que se o Avatar estivesse vivo, além de seu pai ficar novamente decepcionado, ela estaria ainda mais perto de ser a futura Senhora do Fogo. Mas apesar de toda sua busca por controle e poder, no episódio em que todos vão à praia, vemos um lado de Azula que parecia impossível existir. Uma pessoa humana, e até boa irmã. Porque no momento que chegam, diferente de todos os lugares que ela já esteve, ali ninguém se importava e nem sabe que ela é a princesa da nação. Por isso se sente estranha, sendo pela primeira vez na vida apenas uma adolescente. E por nunca ter sido uma, ela mal sabe socializar, joga uma partida de vôlei como se fosse final de Copa e até sente ciúmes da Ty Lee por ver todos os caras em cima dela. E o que mais impressiona é que ao invés de esconder, quando ela briga com a amiga por receber toda a atenção, ela se desculpa e admite sua frustração, algo que nunca tinha feito antes. Os garotos só gostam de você porque você facilita muito pra eles. Na verdade, eles nem ligam pra quem você é. Tá bom. Eu não quis dizer isso. Olha, eu acho que eu só disse isso porque fiquei com ciúme. O mesmo acontece quando Zuko sai da festa irritado, já que na hora que ela o vê triste e solitário, ao invés de o deixar sozinho, ela pede que ele se junte ao grupo na praia, porque sabia que ali não era o melhor lugar para ele. Vem até a praia comigo. Vamos. Isso aqui é deprimente. Tanto que, chegando lá, todos começam a botar seus problemas pra fora. Zuko fala que se sente perdido, mesmo depois de ter tudo que sempre quis. Ty Lee fala do quão ruim foi crescer com várias irmãs sem nunca ter atenção. E Mei diz que precisou ser obediente durante toda a sua vida por ter uma família muito autoritária. E a Azula... bom... ela ficou quieta num primeiro momento e até debochou dos discursos, achando que não passava de performances. Mas apesar de pagar de durona, fingindo não sentir qualquer emoção, mesmo alguém como Azula não consegue esconder o peso que sua mãe tinha sobre ela. A minha própria mãe me achava um monstro. Na cabeça dela era um monstro, porque tinha certeza de que sua mãe havia sim. E por nunca sentir o verdadeiro amor de sua família, ela passou a acreditar que talvez amor, além de fraqueza, fosse uma mera apresentação. Algo usado apenas para tirar vantagem. Algo que nunca pudesse ser maior do que o medo. E graças a isso, a Azula, sem perceber, cavou a própria queda. Porque não importa o quanto você tente controlar todos através das ameaças, quando você tem algo que vale a pena lutar, nenhuma dominação, seja ela qual for, é suficiente para te derrubar. Por isso não só o Zuko encontra seu caminho, como até suas amigas já não tem mais medo de te enfrentar, porque sabe que sozinha, você é apenas uma garota assustada e perdida. Alguém que não consegue admitir para si mesma que talvez suas atitudes não sejam porque sua mãe a temia, mas porque você escolheu se afastar de qualquer chance de fazer a coisa certa. A vida toda usou o medo para controlar as pessoas. Que escolha eu tenho? Confiança é pra otários. O medo é o único caminho confiável. Até você tem medo de mim. Não, eu te amo, Azula. E quando se vê sem amigas, sem irmão e até sem o pai que mesmo uma vida toda de devoção
a rejeitou no momento que ela mais precisava. E então, está tudo pronto para nossa partida? Houve uma mudança de planos, Azula. Você vai ficar aqui, com a Nação do Fogo. Ali, ela percebe que nem toda a sua perfeição seria suficiente para curar tudo que ela sentia por dentro. E após uma vida competindo por atenção, buscando ser a melhor em tudo e reinando através do medo, quando enfrenta o Zuko, não importa o quanto tentasse, nenhum truque ou manipulação iria o atingir dessa vez. Porque a pessoa vulnerável, frágil e perdida era uma jovem que, enquanto não vencesse sua própria luta interna, jamais seria capaz de encontrar um destino de amor, paz e a verdadeira glória. Porque quando passamos por perdas, precisamos encontrar esperança em algo ou alguém que nos ajude a mudar nossa vida. Como o tio Iroh que se salvou ao salvar o Zuko. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.